Todo ano, no dia 25 de dezembro, bilhões de pessoas em todo o mundo se reúnem para celebrar o nascimento de Jesus. Luzes piscam, árvores são decoradas e famílias compartilham momentos de alegria. É uma das datas mais importantes do calendário ocidental. Mas uma pergunta intrigante permanece no ar, sussurrada através dos séculos. Será que Jesus realmente nasceu neste dia? A resposta, meus amigos, é mais fascinante e complexa do que vocês imaginam. A verdade nos leva por uma jornada inesperada, que começa não em Belém, mas no coração pulsante do Império Romano. Vamos desvendar juntos mistérios por trás do dia de Natal. Os evangelhos de Mateus e Lucas são os pilares da narrativa do nascimento de Jesus. Eles nos contam sobre a estrela guia, os pastores no campo e os magos vindos do Oriente. No entanto, em nenhuma passagem, em nenhuma linha desses textos sagrados, há a menção de uma data específica. Nada sobre o 25 de dezembro. Na verdade, os primeiros cristãos, durante quase 3 séculos, não celebravam o aniversário de Jesus. O foco deles estava na sua ressurreição, a Páscoa, que era o evento central da fé. Então, se a Bíblia não diz, e os primeiros seguidores não comemoravam, como chegamos a associar esta data tão firmemente ao Natal? A resposta está em um mundo de deuses pagãos, calendários solares e uma estratégia brilhante da igreja primitiva. Para entender a origem do 25 de dezembro, precisamos viajar no tempo até o século III, quando o Império Romano dominava o mundo mediterrâneo. A vida romana era marcada por uma série de festivais religiosos, e um dos mais importantes acontecia exatamente no dia 25 de dezembro. Era o Natalis Solis Invicti, o nascimento do Sol Invicto. Esta festa, popularizada pelo imperador Aureliano, celebrava o solstício de inverno. Era um dia para honrar divindades solares, como o deus Mitra, que era extremamente popular entre os soldados romanos. O solstício marcava o momento em que os dias começavam a ficar mais longos, simbolizando a vitória da luz sobre a escuridão do inverno. Era uma celebração de renascimento e esperança, profundamente enraizada na cultura romana. E foi nesse cenário que o cristianismo começou a florescer. O ponto de virada aconteceu no século IV, com a conversão do imperador Constantino. De repente, o cristianismo deixou de ser uma religião perseguida para se tornar a fé oficial do império. Os líderes da igreja enfrentaram um desafio colossal: como converter as massas, que estavam profundamente acostumadas às suas tradições e festas pagãs. Proibir celebrações tão populares poderia causar ressentimento e resistência. A solução foi genial e estratégica. Em vez de eliminar as festas, eles decidiram cristianizá-las. Eles pegaram as estruturas e as datas das celebrações pagãs e lhes deram um novo significado cristão. Foi uma forma de facilitar a transição, tornando a nova fé mais familiar e acessível. A festa do Sol Invicto, com seu poderoso simbolismo de luz e renascimento, era o alvo perfeito para essa transformação. A primeira menção explícita da celebração do nascimento de Jesus, em 25 de dezembro, aparece em um documento histórico conhecido como a Cronografia de 354. Este almanaque romano, compilado por Fúrio Dionísio Filócalo, continha uma lista de datas importantes, incluindo festivais civis e religiosos. Ele lista as datas da morte dos mártires, e, notavelmente, inclui a entrada 25 de dezembro. Natus Christus in Bethlehem Judaeae. Cristo nasceu em Belém da Judeia. É importante notar que, na mesma lista, o dia 25 de dezembro também era marcado como a festa do Sol Invicto. Isso nos mostra que, em meados do século IV em Roma, as duas celebrações coexistiam, com a Igreja ativamente promovendo a sua própria interpretação para a data. Não foi uma descoberta histórica, mas uma decisão teológica e pastoral calculada. Um passo deliberado para afirmar a supremacia de Cristo sobre os antigos deuses pagãos. A escolha do 25 de dezembro não foi aleatória. Ela estava carregada de um profundo simbolismo que ressoava com a teologia cristã. Os primeiros teólogos e pensadores da Igreja viram uma bela poesia nessa associação. Assim como o solstício de inverno marca o
momento em que a luz do dia começa a triunfar sobre a escuridão da noite. Jesus era descrito nos próprios evangelhos como a luz do mundo. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Portanto, associar seu nascimento ao renascimento do sol físico era uma metáfora poderosa. Cristo, a luz espiritual, chegava ao mundo no momento em que a luz natural começava a vencer a escuridão. A data, embora não historicamente precisa, era simbolicamente perfeita. Hoje, quando olhamos para as celebrações natalinas ao redor do mundo, vemos uma tapeçaria rica e diversificada de tradições. Vemos pessoas de diferentes culturas, com diferentes costumes, unidas por uma mesma data. O 25 de dezembro, portanto, não é sobre a precisão de um calendário antigo, mas sobre o poder duradouro de uma mensagem. Ele representa a sabedoria da igreja primitiva em transformar tradições culturais para transmitir um significado mais profundo. Acima de tudo, o Natal continua a ser um lembrete da mensagem central que Jesus trouxe ao mundo. Uma mensagem de esperança, de luz que vence as trevas, e de um amor capaz de unir a humanidade. E essa é a verdadeira magia da data. Uma magia que transcende a história e ilumina nossos corações todos os anos. Obrigado por assistir. Se você gostou de desvendar essa história conosco, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para mais jornadas pelo passado.